Fala rapaziada, beleza? Saudações tricolores. Feliz depois de uma classificação, depois de uma vitória. Não foi bem uma vitória, foi um empate, mas a classificação ontem no jogo da Copa do Brasil. Estive no Maracanã ontem, não tenho uma boa recordação do que foi o jogo, mas o importante é que a gente está classificado, o importante é que a gente está nas quartas de finais da Copa do Brasil e, e que depois a gente espera o nosso adversário. Terça-feira que vem sai o sorteio e que venha um adversário um pouco mais tranquilo, um pouco mais de boa. Acho que daqui para frente vai ser um adversário, sempre um adversário forte, né? Eu não creio que o Vasco já está ganhando, né? No Cruzeiro eu não vi qual está sendo o resultado do Cruzeiro, mas eu acho que não tem nenhum adversário mais fácil, né? Diria mais fácil seria o Atlético Paranaense, mas jogar lá na Arena não é tão fácil assim. Mas, cara, vamos falar de algumas negociações. Vamos falar desse jogo de ontem. E vamos falar do que a gente espera do Fluminense para essa parte final do campeonato. Parte final do ano, né, na verdade. Os campeonatos agora vão se estreitar e a gente está, querendo ou não, a gente está ali perto do G4, também perto do Z4. Qualquer duas, três derrotas aí, três resultados negativos já começa a complicar. Então, é um momento de definição dos campeonatos. Então, é um momento muito importante. Esse segundo semestre aí do campeonato do ano é bem complicado. Se você não ficar ligado aí, tudo pode acontecer. Se você não ficar ligado, você vai ser mais uma vítima. Não tem jeito. Mas vamos falar um pouco de negociações. Rapaziada, negociações. Infelizmente, para nossa tristeza, o Nino não vem mais. Não é que ele vinha, né? Eu falei como se ele já tivesse acertado com o Fluminense e tudo mais. Na verdade, ele acertou com o Mário Bittencourt. Isso era bem nítido. E ia tentar a liberação lá, só que o clube lá, o Zenit, não liberou. Eu tava até achando estranho, porque o Zenit não libera fácil ninguém. Eles não liberam fácil ninguém, porque sempre é difícil tirar jogadores de lá. O Flamengo tentou tirar o Wendel e o Claudinho durante um bom tempo, fazendo propostas ótimas, e eles recusavam. Então eles são difíceis de tirar, são difíceis de ceder. E eu tava até estranhando essa situação do Nino, que o Nino ia pedir pra ir embora e eles iam deixar o Nino vir embora. Não funciona muito bem assim as coisas, a gente sabe muito bem. Ainda mais pra quem tem dinheiro, que pode recusar e falar assim, não, o cara fala que não quer jogar, ele bota o cara afastado lá e tá tudo certo. E que eu acho que não seria da índole do Nino fazer isso. A gente conhece o Nino, ele não faria isso, não seria rebelde a esse ponto. Existe uma cláusula também que é de guerra lá, que o jogador pode acionar se ele quiser sair de lá. Ele diz que ele tem um problema familiar, não sei se chega a ser um problema, mas assim, ele tem alguma coisa familiar lá, uma coisa bem pessoal deles lá, que eles querem voltar para o Rio de Janeiro, ou voltar para o Brasil, enfim. Só que no momento, até agora, a gente não conseguiu se acertar com um clube russo, acho que já tem encerrou a negociação, porque o clube se manifestou falando que não iria liberar essa janela. E creio que até a próxima janela também não, a não ser que o Nino faça uma conversa ali, faça um convencimento muito forte. E eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil o Nino voltar, assim. Ele tá jogando pra caramba lá. Eu cheguei a ver alguns lances dele, o início de um jogo aí, eu cheguei a ver, acho que foi a estreia dele no campeonato. Eu cheguei a ver ele sempre muito bem, sempre muito lúcido em campo, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é controlar ali. É um líder dentro de campo, muito bem. Recomposição ótima, velocidade, força. É um zagueiro completo. Só que, infelizmente, a gente não vai conseguir repatriar ele agora. Vamos falar de quem chegou. Luciana Costa chegou aqui no Rio hoje à tarde, né? Já ia fazer os exames e tudo. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas até o momento, né? Mas acredito que amanhã ele já vai ser anunciado e provavelmente o Fluminense vai correr quanto tempo para tentar inscrever ele na Sul-Americana. Entrevista, quando ele chegou, ele disse que estava pronto já, ele poderia estrear. Não sei se o campeonato lá já está rolando, acho que o campeonato está rolando, acho que já está no seu início lá, porque acho que pega meio de temporada, mas eu acho que já começou o campeonato. Mas é um jogador muito habilidoso, estou muito animado para ver ele em campo. Quero ver se ele vai conseguir se adaptar aqui ao futebol do Brasil. Tomara que ele se adapte o mais rápido possível, que ele possa ajudar a gente nesse campeonato e que tudo dê certo. Mais uma negociação
que tá meio complicada, se arrastando muito, é o Santi Moreno. Segundo informações, ontem ele estava escalado ou estava relacionado para o jogo e ele simplesmente não foi para o jogo. Ele não apareceu para o jogo porque ele falou que ele quer sair do clube e o clube vai ter que liberar ele de qualquer forma. Então ele disse que não vai voltar. Ele foi para a Colômbia e, segundo informações, não é a primeira vez que ele faz isso, já é a segunda vez que ele faz isso. Mas eu acho que o Gabriel Amaral trouxe essa informação. Eu estava vendo um vídeo que ele fez agora há pouco e ele disse que não é a primeira vez que ele faz essa indisciplina, né? Vamos dizer assim, porque o clube está pagando o salário dele, está pagando tudo e o clube não é obrigado a liberar o jogador. Independente, o jogador, ele pagou pelo jogador, ele paga o salário do jogador e o jogador é obrigado a ser profissional, no mínimo, ir lá e jogar. Ele estava relacionado para o jogo, ele não quis, ele está meio que querendo fazer o clube a negociar, né, com o Fluminense. O clube já falou que não aceita a proposta de 4 milhões de dólares e vamos ver o que, que vai acontecer. Pelo meu feeling, eu acho que ele não vai vir. Eu acho que essa atitude dele aí só vai atrapalhar. Ele poderia sentar com o clube, sentar, fazer uma reunião. Não sei se ele fez isso, mas assim, esclarecer os pontos no qual por que ele deseja sair e por que ele quer vir para o Fluminense. E meio que tentar fazer com que o clube aceite essa oferta ou fazer com que o Fluminense aumente um pouco a oferta. Só sei que, cara, ele agindo dessa forma vai fazer o clube ficar com mais raiva ainda e talvez não negocie. E faça questão que ele fique lá. Então é meio complicado pelo que eu tô imaginando que pode acontecer, é isso. O clube segurar ele lá e falar assim, ah, tu não quer jogar então? Beleza, então a gente não vai negociar, você vai ter que se representar. Você vai ter que se reapresentar e vai ter que jogar. Infelizmente vai ter que ser assim. Você não quer fazer pirraça? Então é isso que vai acontecer. Não é assim que se resolve as coisas. E eu tenho até medo, se ele vem pra cá com esse tipo de comportamento, quando chegar aqui, qualquer proposta que vier da Europa, o Fluminense é obrigado a liberar, porque senão ele vai embora pra Colômbia e não quer voltar mais. Então aí já vira um problema judicial, é uma coisa complicada. Pelo que eu entendi, o Fluminense tentou um centroavante, que era o Navarro, o Rafael Navarro, ex-Botafogo, passou pelo Palmeiras. É uma negociação que eu não viria como positiva, acho que seria mais do mesmo. A gente já tem três centroavantes que estão jogando no mesmo nível, e você trazer mais um é meio complicado. Aí você vai falar assim: ah, não, mas o Navarro, na melhor fase dele, ele jogou muito aqui e tal, no Botafogo. Beleza, mas a fase que o John Kennedy teve é mais recente do que o Navarro, a fase que o Cano teve é mais recente que o Navarro, e os dois não estão bem. Então, assim, o Navarro tá jogando lá nos Estados Unidos, os números dele não são tão bons assim, a negociação acabou não dando certo, e o Fluminense simplesmente não quer, falou que a prioridade não é centroavante, e que não quer, não vai correr atrás de centroavante, não vai negociar com ninguém. Mas foi lá, ofereceu 7 milhões de dólares no Rafael Navarro, cara. E o clube que recusou, o clube de lá. Que bom que recusou, porque 7 milhões é uma aberração pagar 7 milhões de dólares no Rafael Navarro. Então é meio complicado. Não sei o que passa na cabeça do Fluminense. E depois da negativa fala que o clube não estava precisando tanto de um centroavante. E cara, convenhamos, aceita que errou. Você tem três centroavantes no grupo e você não está satisfeito com nenhum deles, então aceita que você errou. Infelizmente, não dá para ficar empilhando um jogador na mesma posição lá, ferrando o clube, gastando um dinheiro que não era para ter gastado com um jogador na mesma posição, e depois ficar sofrendo para pagar salário, falar que o clube está passando dificuldade ou algo do tipo. Cara, o Fluminense teve um dinheiro muito grande de premiação no Mundial. Mas o Fluminense também tem uma dívida muito grande. Então, assim, o Fluminense não pode sair por aí saindo, fazendo compra de centroavante, sendo que tem três centroavantes. Ah, mas os três centroavantes não dá um problema. Contratou errado. Agora senta em cima, pô. É assim que tem que acontecer. É a mesma coisa dos pontas. Você tem lá Keno, Canóbio e Soteldo. Irmão, não dá. É esses que tem, irmão. Contratou errado. Então aguenta, pô. É simples, não tem o que fazer. E, cara, é também estranho, né? Então, a notícia dos zagueiros, acho que o Lessa que deu, o Fluminense, mesmo se o Nino viesse, o Fluminense ia tentar mais um zagueiro. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, pelo que o Renato falou, que tá precisando de mais um zagueiro. Então, ou seja, é mais um. Se o Nino vem, não é vir mais ninguém. E se vem outra pessoa antes do Nino e o Fluminense para de negociar com o Nino na hora. Isso é certeza pra mim. Então, eu tô falando opinião, tá? Não é informação.
Então eu quero que o Fluminense vá atrás de um zagueiro. Acho que todo mundo quer, necessita, mas convenhamos. Contrate um zagueiro confiável, né? Pelo amor de Deus, contrata alguém para ser titular. Ah, mas o Thiago Silva e o Freitas é titular e tem o Ignacio correndo por fora e brigando por uma vaga. Exatamente, mas contrata mais um para ser titular. Não contrata cara para compor elenco mais, cara. Esse time do Fluminense é cheio de pessoas, cheio de jogadores para compor elenco. Isso, cara, isso é um porre, velho. Chega nas fases decisivas, igual tá sendo agora, você vai precisar do jogador para decidir e você não vai ter. Então, contrata jogador que chega para ser titular. Porque aí ele vai brigar, meu. Vai brigar com os outros que tem lá para ser titular. Não interessa. Ninguém vem com escrito na carteira de trabalho que ele é o cara titular do time. Mas ele chega com status de titular e ele vai brigar aqui. Ele vai dentro do campo, ele vai mostrar se ele é titular mesmo ou não. E cara, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem. Foi um dos piores primeiro tempo que eu vi há muito tempo. Isso eu tô falando de um jogo no todo, tá? Tanto na parte do Inter quanto do Fluminense. O Fluminense já teve outros primeiros tempos muito ruins. E talvez até pior do que esse. Mas o jogo, no todo, não era tão ruim porque o adversário aproveitava e o adversário jogava bem. Só que dessa vez, ontem, nem o Internacional, o Fábio não fez uma defesa, pô. Não fez uma defesa. O Internacional achou o gol no pênalti, que assim, não foi uma jogada que até o pênalti foi uma atrapalhada tremenda lá. O Manuel perdeu tempo na bola, totalmente sem ritmo, cometeu o pênalti. Assim, não, é meio complicado e o Inter foi lá, perdeu o primeiro, mas vou ter que voltar porque o Fábio se adiantou. E realmente se adiantou. E, cara, o Internacional não deu um chute no gol, pô. Ah, mas foi sufoco? Foi sufoco no abafa, mas não foi lances criados, assim, não teve. O Internacional muito mal mesmo. O Fluminense muito mal. O gol do Fluminense foi uma atrapalhada do Internacional. Então, assim, eu tava com a expectativa que o jogo seria bom, mas, cara, o jogo não entregou nada. Foi um dos piores primeiros tempos que eu vi. Um dos piores jogos que eu vi no estádio, assim. Já vi jogo ruim, mas geralmente jogo ruim, um adversário sobressai sobre o outro. Esse não, foi pé de igualdade, assim. Muito chutão, muito erro de passe e tal. Até o Renato falou isso na entrevista coletiva, com muito erro técnico, muito erro bobo. E ele jogou o time para trás, ele se arriscou muito e teve uns lances que o Internacional cruzou uma bola na área ali que se os caras conseguem finalizar da melhor forma, talvez a gente teria ido os pênaltis e teria sido eliminado. Então ele chamou o Internacional e foi por tudo ou nada. E, meu irmão, a sorte que o Internacional foi incompetente, né? A verdade é essa. Mas é isso, cara. Contra o Bahia agora no final de semana, a gente não vai ter o time completo. A gente vai ter um time misto. E quero já dizer que vai vir uma escalação bem ruim. Porque pelo jeito que o Renato falou, ele vai vir com a garotada, vai vir com a galera aí que não tá jogando. Então vai ser um complicado. O time titular já tá difícil, imagine reserva do reserva. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí. E vamos ver se o que vai, o que vai dar esse jogo contra o Bahia aí. Não, mas tem que poupar mesmo, aí eu concordo com ele. Para esse jogo tem que poupar. E tem um jogo decisivo da Sul-Americana e é nas Copas que a gente tem que focar. Não largar o brasileiro, mas esses pontos agora pode recuperar um pouco mais ali na frente e não pode perder essa chance de ganhar uma Sul-Americana para jogar um jogo de Campeonato Brasileiro que a princípio não vale tanto. Depois no final lá, a gente vendo os pontos que a gente pode ter perdido, a gente coloca isso na conta que a gente jogou com o time reserva, mas não tem como medir isso agora. Então, não tem como arriscar. Então, vamos com o time reserva e não correr o risco de perder alguém e lá na Sul-Americana a gente fazer frente com o time considerado titular. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Você que não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, dá aquela moral, deixa o seu like pra gente poder atingir mais pessoas, um maior número de pessoas, que as pessoas possam ver esse vídeo e interagir aqui comigo, comentar e tudo mais. E se inscrever no canal também, né? Você que já é inscrito, deixa o seu like, comenta, dá aquele alô pra gente trocar uma ideia e interagir um com o outro, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!